Evangelho, sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei àquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Igreja tem a alegria de celebrar a memória de Santa Teresa d'Ávila. Ela que foi a reformadora da Ordem Carmelitana. Teresa nasceu na cidade de Ávila no dia 28 de março de 1515. Já percebemos que o 1500 foi um ano de muitos santos, não é verdade? Vira e mexe estamos fazendo a memória dos nossos santos e muitos são desse período, um período bendito que gerou tantos santos para a Igreja. Aos 20 anos, Teresa ingressou no Carmelo da cidade de Ávila. É espanhola e de família nobre, uma jovem muito inteligente e bonita. Foi uma pessoa que lutou contra as suas condições interiores, contra tudo aquilo que dentro de si estava em conflito diante da sua transparência diante de Deus. E olha que coisa mais delicada que o Senhor nos oferece. Hoje o Evangelho, como tivemos a oportunidade de ouvir, traz a advertência do Senhor aos seus discípulos em relação à hipocrisia, a ter um coração que se desorienta na relação com Deus e vive como uma aparência de vida, faz da relação com Deus uma relação de aparência, uma relação toda centrada em si mesmo, mas com aparência de intimidade com Ele. E o que Santa Teresa mais combateu na sua vida interior era exatamente romper com todo tipo de mentira, da mais simples possível, e todo tipo de hipocrisia, ou seja, de aparência na vida espiritual, de maneira que a vida espiritual não fosse algo vazio, e sim uma verdadeira e autêntica aliança, na mais estreita intimidade que seja possível à alma. Santa Teresa ocupa um lugar especial dentro da mística cristã. É considerada um dos grandes mestres espirituais que a história da Igreja já conheceu. Entretanto, ela não pôde ser esquecida como reformadora da Ordem Carmelitana, como aquela que conseguiu devolver à Ordem Carmelitana o seu primitivo vigor espiritual, que terminou por dispersar-se durante todas as passagens que a Ordem viveu desde quando deixou o Monte Carmelo e veio para a Europa. E aqui a gente vê uma outra delicadeza de Deus, né? Falamos que o ano de 1500, aquele século foi marcado por grandes santos, e muito bem. São João da Cruz foi o seu conselheiro espiritual, o seu diretor espiritual, mais novo que Santa Teresa, mas um homem com um coração
completamente entregue ao Senhor. E dessa forma ele se torna, acompanhando Teresa d'Ávila, uma mente e um coração brilhante na entrega a Deus, e ele, um coração de uma pureza tão grande no amor ao Senhor, se torna assim o arauto da reforma carmelitana no ramo masculino. E dessa forma, Teresa d'Ávila e João da Cruz, poderíamos dizer que formam um único coração espiritual, formam uma comunhão de toda a passagem que o Senhor quis trazer na renovação da ordem carmelitana. É chamada Teresa a Grande em muitos momentos, Santa Teresa d'Ávila também chamada Teresa a Grande, por tudo o que realizou. Teresa, sem a graça de Deus, é de fato, como ela mesma diz, uma pobre mulher. E uma célebre frase, a sua graça, Senhor, me basta. Tomada do apóstolo São Paulo, mas vivida como entrega, como vamos ver já já, de humildade e de gratidão, e ao mesmo tempo de temor a Deus. As três respostas que o Senhor espera do coração de seus apóstolos para que eles não caiam na hipocrisia. Vamos falar já. Em 1970, o Papa Paulo VI a proclamou como doutora da Igreja, assim como Santa Catarina de Sena também, pela profunda mística e espiritualidade. Foram as duas primeiras mulheres a quem se reconheceu esta qualidade pelos méritos dos escritos doutrinais que deixaram. Muitas das obras de Teresa d'Ávila continuam sendo lidas e produzindo abundantes frutos espirituais e também belíssimas teses, belíssimos estudos para a vida espiritual contemporânea. É importante falarmos isso. O Caminho da Perfeição é uma de suas obras, Castelo Interior é a outra, Livro da Vida é outra, Pensamentos sobre o Amor de Deus é uma outra, todas elas muito conhecidas. Nós vamos ver do Livro da Vida hoje, vamos ouvir uma leitura que é aquela que a Liturgia das Horas separa, dentre as várias leituras de Teresa, essa que a liturgia hoje nos oferece, que fala sobre a sensibilidade do amor a Deus, é muito significativa e nos serve tanto. Para aqueles que buscam conhecer a vida carmelitana, para aqueles que buscam particularmente viver um itinerário de discernimento sobre a própria vocação à luz da espiritualidade carmelitana, o caminho de perfeição é um grande tesouro. O Castelo Interior é sempre bom ser mediado por alguém que nos ajude a compreender melhor a obra, não porque a obra tenha dificuldades, demonstre dificuldades para a sua compreensão, mas porque a obra tem vários elementos que estão diretamente ligados com o período em que ela foi escrita. Então é preciso que é sempre oportuno que tenhamos alguém que nos ajude a fazer as transposições das imagens, né? Que isso nos aproxima mais do texto. Uma das características de Teresa foi escrever sempre para uma realidade espiritual concreta, ou seja, do homem que se entrega de fato para a vida. Obviamente que, ao falar dos mistérios de Deus, falamos de coisas sublimes que ultrapassam os elementos do senso, né, sensoriais. Entretanto, o crescimento na vida espiritual começa daqui, do tomar nas mãos a nossa humanidade e rendê-la sempre mais uma humanidade transformada pelo Espírito Santo, até ela se tornar entregue completamente a Cristo, de maneira que nada mais nos prenda e a nossa alma possa estar unida em intimidade com o Senhor. Então, os primeiros movimentos da obra pode demonstrar um pouco mais de facilidade, mas o meio da obra ele pode dar um pouquinho mais de dificuldade para a leitura. Então é sempre bom ter um bom tutor, ou então um bom mediador, um facilitador que ajude, ou buscar algumas obras de pessoas com muita competência que ajudaram a interpretar bem a autora e assim nos aproximar mais do tesouro da vida carmelitana. Aliás, faço aqui um parêntese, se me permitem, como é importante a vida de nossas irmãs espalhadas pelo mundo, que rezam continuamente
por cada um de nós. Sempre que eu penso que quando rezamos, como membros da igreja que somos, e óbvio, tem toda a explicação que podemos fazer do ponto de vista teológico, do ponto de vista eclesiológico, que não rezamos jamais sozinhos. Mas quando eu penso de maneira sensível nessa concreta aliança e assistência na comunhão de oração, eu penso sempre nas minhas irmãs que estão nos monastérios e também dos meus irmãos que consagraram a vida no caminho da vida monástica, mas especialmente as carmelitas. Bom, deve ser porque o padre foi ordenado no dia 1º de outubro e é um enamorado pelo Carmelo? Sim, também, mas talvez não, né? Falou de maneira bem aberta, por aquilo que conheci, por aquilo que já experimentei na comunhão com essas minhas santas irmãs em tantos momentos da minha vida, tenho sempre a minha memória ligada a essa companhia de oração, a vida do Carmelo. Sei que jamais, quando rezo, estou sozinho. Quando tenho uma intenção no meu coração, essa intenção está já nas mãos, já no coração do Carmelo, porque o meu Senhor é tão bondoso que não suscita uma intenção que não é devida com aqueles que possam zelar fielmente por aquela necessidade. E além de ter Santa Teresinha do Menino Jesus, como a minha leal irmã, que jamais me abandona em todos os momentos, por meio dela tenho toda a família do Carmelo que me acompanha. Então, é uma grande alegria sempre que tenho a possibilidade de dividir com vocês alguma motivação a mais ou uma compreensão a mais sobre a vida carmelitana. Bendito seja Deus, e eu sempre peço a Ele que os nossos Carmelos estejam cheios de santas vocações. Essas vocações são de grande importância para a santificação de toda a Igreja. E que o Senhor suscite sempre mais vocações à vida carmelitana consagrada nas nossas comunidades monásticas. Bom, entremos no nosso 12º capítulo do Evangelho de Lucas, que nos acompanha, exceto, obviamente, para aquelas comunidades que hoje celebram a festa de Santa Teresa d'Ávila. Para nós, que estamos acompanhando o itinerário do tempo comum e permanecemos na celebração da memória, temos a leitura do 12º capítulo do Evangelho de Lucas. O Evangelho que abre, ou melhor, o capítulo que abre os ensinamentos do Senhor. Todo o 12º capítulo ele vai ser marcado por uma série de ensinamentos do Senhor. Tem uma relevância muito grande esse capítulo para nós. Como estamos pegando os primeiros versículos, eu queria meditar com vocês hoje, centralizarmos a nossa atenção sobre essa introdução feita por Lucas, que tem uma delicadeza que passa às vezes desapercebida, porque a gente olha rápido para o efeito daquilo que é a multidão em volta de Jesus. Começa Lucas dizendo: neste interim, ou seja, enquanto estava acontecendo o momento precedente com os fariseus, onde o Senhor estava falando, os ais estava apresentando, como meditamos nesses últimos dias, o discurso da sua lamentação, que é um chamado à conversão a eles, né? Lucas, então, com esse versículo, coloca em correlação os dois trechos, ou seja, a conclusão do discurso precedente no capítulo 11º e agora o 12º capítulo, mostrando que esse primeiro ensinamento do Senhor está diretamente ligado ao discurso que ele fez aos fariseus. Tanto que a imagem começa fazendo referência exatamente a isso. Mas aqui o Senhor gira agora o seu diálogo para outros interlocutores, que se tornam os discípulos. São os discípulos seus interlocutores. Então, neste interim, havendo a multidão afluído aos milhares, olha que interessante, apesar de tudo, apesar dos escribas se levantarem e terrivelmente começarem a perseguir Jesus, as multidões vêm aos milhares. Muitos são aqueles que se levantam contra o Senhor, mas a palavra do Senhor deve correr e corre.
como fogo ardente sobre a face da terra e traz os corações para junto de Deus. É importante termos isso bem vivo nessa primeira apresentação que Lucas faz, porque é um contraste. O 11º capítulo termina com aqueles que têm a chave da ciência nas mãos e fecharam os ouvidos e o coração para Deus, se levantam para tentar silenciar a palavra de Deus, para se opor contra Cristo. Ou seja, faz-se um divisor de águas. Eles não apenas não recebem o chamado à conversão, como declaram guerra explícita contra ele. E tentam, de todos os modos, pegá-lo em uma palavra. Isso mostra também o quanto eles desconsideram Cristo verdadeiramente Filho de Deus. Então, significa que o buraco estava bem fundo para o lado deles, né? Porque como pode Deus cair em contradição? Isso significa que eles não reconheciam em Jesus o Filho de Deus e desprezavam tudo o que era revelado pelo Senhor. Isso é muito dramático, né? O buraco deles era bem profundo mesmo, infelizmente. E apesar disso, apesar de se orquestrar uma perseguição contra Jesus, a tentativa de silenciar a palavra de Deus, magnificamente e misteriosamente, a palavra de Deus corre. Meu irmão e minha irmã, lembra que você vai encontrar no teu ambiente de trabalho, dentro da tua família, pela rua e pelos lugares por onde passar, de hoje em diante, mais do que antes, desprezo, perseguição e, de certa forma, indiferença agressiva. Padre, se é indiferença e é agressivo, como é que é o negócio? Se é agressivo, não é indiferente. Sim, exatamente, você tem razão. Vai ter uma indiferença que aparentemente trata-se de um desprezo, mas no fundo, por detrás daquela indiferença, existe uma clara agressividade, uma clara intenção de suprimir a palavra de Deus. O que significa dizer que em muitos momentos, de hoje em diante, com mais evidência, seremos desprezados quando falarmos de Deus. Mas nos momentos em que não estivermos falando, se orquestrará contra a palavra que foi apresentada. De maneira que não apenas haverá indiferença ao que Deus fala, mas é como se fosse ouvido em meio a essa diferença tudo o que foi dito para se dizer e se propor o contrário. Essa é uma perseguição, a palavra de Deus, o modo de persegui-la, né? Não tanto, é um pouco mais velado do que um ataque frontal, né? A gente viu na narrativa do texto que os fariseus frontalmente buscavam pegar Jesus em contradição, fazendo perguntas e, em muitos momentos, armando ciladas para tentar surpreendê-lo. Mas nos nossos tempos não, parece que o desprezo é a estratégia e por meio do desprezo se gera um pouco mais a indiferença e dessa forma se articula com maior argilosidade por debaixo a oposição contra aquilo que foi dito. Isso para dizer que quando ensinamos o Evangelho, quando anunciamos o Evangelho, devemos permanecer na prática. Como assim, Padre? É exatamente o que falávamos ontem. Não nos contentarmos em anunciá-lo, mas em vivê-lo. Mais do que nunca, hoje, é preciso que o nosso testemunho se faça nos nossos gestos, nas nossas escolhas, na forma como nós amamos a Deus, com lealdade e fidelidade, e a forma como nos empenhamos pelo amor ao próximo, de maneira que seja visível o amor a Deus e a caridade pelos nossos irmãos, mais do que nunca. Arrisco a dizer, mais do que nunca. Mais do que até agora tenhamos tido a audácia de ser. Sejamos mais audaciosos na prática dessa verdade que o Senhor nos pede. Na continuação do texto, a multidão parece comprimir Jesus. E, bom, isso levaria naturalmente a uma preocupação. Quando aumenta a demanda, nós normalmente nos orientamos para
multiplicar o exercício de resposta. Só que o Evangelho não é uma lógica de mercado. Atenção! Se todas essas almas vêm em busca do Senhor, só o Senhor tem o poder de saciar a necessidade de todas essas almas. E isso transcende a qualquer possibilidade e iniciativa dos discípulos por eles mesmos. Então Jesus orienta de maneira... É interessante, porque é como que se de repente, depois que Lucas diz isso, desaparece. Milhares desaparecem e Jesus se vira, como se nada tivesse acontecendo, e começa a falar com os discípulos. Reparem o texto. Nesse inteirinho, vendo a multidão afluindo aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer, em primeiro lugar, a seus discípulos. Ele se vira e começa a falar com os discípulos. E a multidão se esmagando todo mundo ali. Então, Lucas deixa um contraste bem evidente que eu pontualizo com essa dinâmica aqui. O Evangelho não segue a dinâmica da lógica de mercado. O Senhor se volta aos discípulos e ali começa a dizer para eles: acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Lucas marca qual é o fermento. E a hipocrisia, ela cria 3 disposições na alma: a vaidade, a soberba e a vanglória. As multidões se aglomeram. Pode vir a vaidade em acreditar-se em uma condição de grande sucesso. E agora vou cuidar das multidões, porque elas chamam pelo meu nome, elas esperam por mim e não cuido da minha relação de intimidade com o Senhor. E dessa forma, termino por não reconhecer a minha condição diante de Deus e tudo o que ofereço ao meu Senhor é a minha miséria e tudo o que Ele, por meio de mim, oferece a cada um daqueles que vêm aqui são os seus tesouros e os seus dons. Eu entrego a minha miséria nas mãos do meu Senhor e meu Senhor me confia os seus tesouros para serem distribuídos. Eu distribuo aquilo que a Ele pertence. Ser humilde diante de Deus é o primeiro passo para evitar a hipocrisia e a vaidade. A hipocrisia também pode ser traduzida em soberba, o coração que passa a acreditar ser maior do que os outros, de ser capaz de por si mesmo ter força e condições de mudar todas as coisas, um coração que não consegue ser grato a Deus e reconhecer que tudo o que tem é generosidade do amor e da infinita misericórdia desse Senhor e render a Ele gestos de gratidão. A soberba se combate com a ação de graças, se combate com o reconhecimento da glória de Deus e com o louvor a esse Deus onipotente e magnífico. A Ele, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém? Não a mim, a Ele a glória, a honra e a glória. E todos aqueles que vieram na multidão que se acavala, que se comprime, na verdade, olhai para o Senhor, buscai a Ele, honra e glória pelos séculos dos séculos. A gratidão porque o Senhor faz maravilhas por nós. E isso nos livra do fermento da hipocrisia, que pode gerar a soberba. E também pode gerar a vanglória. Acreditar e a trazer para si os méritos de tudo aquilo que acontece. Porque a multidão, no fim, reconhece, sim, que tudo vem do Senhor, que o Senhor nos deu tantas coisas, mas por meio dessa grande pessoa, desse grande homem, dessa grande mulher que se dispôs por todos nós, que merece o nosso aplauso, que merece o nosso reconhecimento, que merece. E dessa forma começa-se a abrir a janela dos merecimentos e isso gera um vínculo orientado a si mesmo. O homem tem essa tendência, se não cuida, a esperar sempre que o outro lhe renda
a admiração e reconhecimento. Bom, para isso, um dos remédios possíveis é o temor a Deus. Reconhecer a grandeza do Senhor e que a Ele pertence tudo. Como posso eu querer usurpar algo do meu Senhor? Não a nós, Senhor, não a mim, mas a Ti. Toda honra, poder e glória pelos séculos dos séculos. Em tudo que faço, busco a Ti, Senhor, e não quero buscar outra coisa, porque temo tudo o que venha de mim, e tudo que possa ser só meu, e que tudo em mim seja Teu, e que o Senhor seja o meu tudo, e a Tua graça me baste. Aqui encontramos Teresa. O bendito temor a Deus para que o nosso coração seja exclusivamente e totalmente entregue a Ele. E dessa forma o Senhor faz a orientação dos seus discípulos. E depois continua dizendo, sempre em linha escatológica, ou seja, orientado ao fim último dos tempos. O Senhor continua, nada há de encoberto que não venha a ser revelado. Isso manifesta que Deus, como Ele já disse, tudo vê e tudo conhece. Nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia. De maneira que o Senhor vê o íntimo do nosso coração. Meu irmão, minha irmã, como é bom saber que Deus conhece o íntimo do nosso coração. Como é bom saber que temos alguém diante de quem não precisamos ponderar palavras na hora de falar, pois Ele nos conhece. Tem alguém que, nos conhecendo assim, nos assegura cotidianamente o seu amor. O que mais podemos esperar desse Deus que, conhecendo toda a nossa fragilidade, toda a nossa miséria, nos escuta, espera por nossas palavras, já sabe do que precisamos e se alegra em nos conceder. E Ele mesmo diz, pedi e vos será dado. Ele que sabe das nossas necessidades por conta das nossas misérias, não só tem o necessário para nos oferecer, como quer nos oferecer e nos ensina ainda. Olha, pede que vai ser dado. Rapaz, é muito amor, né? É muita humildade. E o Senhor aqui, ao mesmo tempo que faz esse discurso, que tem um valor, como o Padre já disse, escatológico, se nós fazemos essa leitura, vendo as promessas e as palavras de Jesus, o quanto esse discurso ele é consolador para a esperança em Deus no nosso hoje. É preciso olharmos com clareza que a justiça será feita. Nada da justiça se perde. Deus cumprirá toda a justiça. E isso tem que fazer a gente arrepiar os cabelos da cabeça. Mas, antes da justiça, tem um oceano de misericórdia que nos conduz até o derradeiro porto, onde seremos ali, na travessia da vida, julgados. Então, que nós naveguemos com todas as palavras do Senhor que nos chama, uma e outra vez, e quantas vezes for necessário, a nos confiarmos e nos entregarmos inteiramente à sua misericórdia. Depois o Senhor diz de quem se deve ter medo. Tememos nessa vida os violentos, tememos nessa vida os intempéries, os problemas. Temei a Deus, aquele que pode, tirando a vida, lançá-la no fogo do inferno. E aqui o Senhor reforça o tema do temor. E por fim, fala a respeito do nosso valor. O valor que temos diante de Deus, diante do Pai, aos olhos do Pai, o valor que já tivemos a oportunidade de comentar nesses últimos minutos que o Padre falou. Vamos olhar juntos agora esse trecho do livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, que nos fala a respeito de Cristo que nos acompanha. Como com tão bom amigo presente, com tão esforçado chefe, tudo se pode sofrer nessa vida. Serve de ajuda e dá reforço. A ninguém ele falta. É amigo verdadeiro. Sempre tenho visto claramente que para contentarmos a Deus e para que nos faça Ele mercês,
quer que seja por intermédio desta humanidade sacratíssima, na qual declarou Sua Majestade, ter posto suas complacências. É o que muitíssimas vezes e muito bem tenho visto por experiência e também, como disse o Senhor, tenho compreendido claramente que por esta porta havemos de entrar, sim, por esta porta. Se quisermos que nos mostre grandes segredos, a soberana majestade, é por ela que devemos passar, de modo que não se queira outro caminho, ainda que se esteja no cume da contemplação. Por aqui se vai seguro. É por meio deste Senhor nosso que nos vêm todos os bens. Ele ensinará o caminho. Contemplemos sua vida, porque não há modelo melhor. O que mais queremos do que ter ao nosso lado tão bom amigo, que não nos deixará nos trabalhos e nas tribulações, ainda que elas aconteçam na nossa vida, como fazem os amigos deste mundo, que muitas vezes viram as costas, ele não virará. Bem-aventurado quem o amar de verdade e sempre o trouxer junto de si. Olhemos o glorioso São Paulo, de cujos lábios, por assim dizer, não saía senão o nome de Jesus, tão bem gravado, o tinha no seu coração, que seus lábios o repetia dia e noite. Desde que entendi isso, tenho considerado atentamente alguns santos, grandes contemplativos, tais como São Francisco, Santo Antônio de Pádua, São Bernardo de Claraval, Santa Catarina de Sena. Com liberdade havemos de andar neste caminho entregues às mãos de Deus. Se Sua Majestade quiser elevar-nos à categoria de seus íntimos amigos e confidentes dos seus segredos, vamos de boa vontade, mas é preciso olharmos os seus exemplos e seguirmos também os seus passos à imitação de Cristo. Quando pensarmos em Cristo, sempre nos lembremos do amor com que nos concedeu tantas graças e da grande ternura que nos testemunhou em nos dar tal penhor, do muito que nos ama, pois amor, lembre-se, meus irmãos, pede amor. Procuremos sempre ir considerando estas verdades e estimulando-nos a amar uns aos outros continuamente, porque, uma vez que nos conceda o Senhor a graça de que este amor nos seja impresso no coração, tudo nos será mais fácil. Faremos grandes coisas muito depressa e com pouco trabalho. Por isso, amemo-nos e motivemo-nos no amor com que Cristo nos amou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila e de toda a família carmelitana, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Flor do Carmelo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós.